No último episódio de Fire Force, houve uma cena eti que colocou novamente a discussão sobre o uso desse tipo de recurso. O eti é um problema que é atrelado aos animes há muito tempo. Contudo, sabemos que eventualmente aparece uma obra que usa bem o eti dentro de algum conceito, como na comédia. Mas sabemos que isso não é algo para ser usado exaustivamente. Hoje, os estúdios de animes e os autores de mangás sabem que os otakus mais fanáticos na compra de Blu-ray e produtos relacionados são os que adoram ver eti. Por isso, houve uma crescente do eti para atrair esse público nos últimos anos. Eu posso até no futuro fazer um vídeo sobre a história do eti na indústria. A coisa cresceu tanto que hoje em dia o eti não é apenas usado como um recurso, ele virou basicamente um gênero. Existem obras que aproveitam o eti de forma relevante, pelo menos em algum momento. Monogatari Series é um exemplo de uma obra boa que se estraga pelos seus momentos eti. Contudo, há uma ou duas cenas em cada arco que ele possui um sentido. Veja que a Hanekawa é uma personagem tímida e apavorada, mas no momento que ela vira Black Hanekawa, com a maldição da gata branca, ela se torna sexy, ousada e ríspida. Tudo o que a personagem queria de fato ser. Isso só não é melhor, porque também há eti na Hanekawa quando ela é apenas uma personagem normal, infelizmente. De qualquer forma, é bom saber que eventualmente alguns autores se preocupam em colocar significado no eti, e não deixá-lo apenas como uma ofensa gratuita às mulheres. E ofensivo é o que define a cena do último episódio de Fire Force. A cena foi a seguinte: o protagonista foi se dirigir a uma pessoa para falar com ela, mas aí a personagem feminina entrou na frente e... adivinhem? Aconteceu algo super normal nesse tipo de situação. O cara colocou sem querer a mão dentro do sutiã dela e apalpou os seios. Não satisfeito? Logo após, ele enfia as duas mãos nas nádegas dela. Toda temporada sai um número incontável de animes eti, mas ainda que eles se mesclam entre toscos e muito toscos, nem sempre costuma ser tão cara de pau dessa forma. Não é a agressividade do eti que incomoda nessa cena, como é por exemplo em High School of the Dead, mas a forma de ataque que a ação se deu. Voltando a Monogatari, existem cenas de eti toscas, como quando o personagem sem razão alguma levanta a saia da personagem. Existem cenas bizarras onde um irmão escova o dente da irmã, mas veja que colocar a mão dentro do sutiã de uma mulher é simplesmente um ataque gratuito. Não há relevância nenhuma para isso acontecer. Consegue ser mais invasível e desrespeitoso que levantar a saia. Consegue ser mais doentio que uma cena onde você escova os dentes da sua irmã. E pior, é uma cena preguiçosa de roteiro. Existe uma cena clássica em animes. A menina escorrega e cai em cima do menino. Essa era até hoje o exemplo de uma cena preguiçosa, mas Fire Force conseguiu se superar. Quando a pessoa cai em cima da outra por ter escorregado em algo, o acaso é o culpado disso. Você sabe que não é, mas a obra vai se sustentar nisso até o fim. Agora, meter a mão no seio nu de uma mulher não é o acaso. Não é uma situação natural, e não é nenhuma situação que ocorre caso as circunstâncias tivessem levado à situação real. Deixem aí nos comentários quantas vezes uma pessoa se pôs na sua frente e você colocou a mão por dentro do sutiã dela. Isso me levou a pensar uma coisa. Talvez Okubo, autor da obra, não faça isso apenas como uma forma desesperada de chamar público. Talvez ele verdadeiramente goste desse tipo de coisa. Em Soul Eater, eventualmente havia algum tipo de eti, é verdade. Mas há uma conversa entre Okubo e outro autor que adora apresentar nudez sem sentido, Mashima, autor de Fairy Tail. Em uma conversa normal divulgada entre ambos, eles dizem que a nudez de suas obras podem ser exageradas porque estão dentro de um contexto de comédia. Só que isso é uma desculpa esfarrapada para justificar tudo. Veja que a personagem que está na cena eti é uma personagem que serve puramente para o fanservice. Todos os personagens possuem um macacão de proteção, mas somente ela fica com ele aberto mostrando um biquíni. A personagem também tem uma síndrome que a faz se jogar para todos os homens bonitos que vê. E ao longo da história, o seu papel é exclusivamente para o eti. Se você retirá-la da história, ela não faz falta, porque não acrescenta mais nada na história. O cara me faz uma personagem inútil no roteiro. Coloca um eti nela de forma exagerada até o limite, pensa em cenas preguiçosas para usar esse eti, e ainda por cima diz que isso é normal numa obra que sequer tem a comédia como seu objetivo principal. Você pode até defender o eti em determinados contextos, mas não há como defender esse aqui. Você pode até gostar de pornografia animada, veja aí seus hentais, mas não pode achar que isso é natural numa história de bombeiros porradeiros como Fire Force. O eti de Fire Force é o pior, é o preguiçoso que não faria falta alguma na história. É esse tipo de eti, por exemplo, que afasta pessoas novas de assistir animes. Eu não recomendaria Fire Force para alguém do trabalho somente por causa dessas cenas desconfortáveis. Eu já contei essa história algumas vezes e eu vou ter que contá-la de novo.
Bleach é um anime de ação que eu estava assistindo na TV da sala. Minha mãe me viu assistindo, se interessou pela história e começou a ver comigo. Até que apareceu uma cena onde o protagonista, no meio de uma cena de ação, decide levantar a calcinha de uma garota desmaiada. Por mais que o ecchi na obra fosse pontual, e aquele momento foi um exemplo dessa pontualidade, minha mãe perdeu total interesse de ver a obra naquele momento. E é a própria comunidade que perde quando menos pessoas estão interessadas na indústria. Por que vocês acham que mais mangás e animes são licenciados nos Estados Unidos que no Brasil? Por que vocês acham que os estúdios de animes escutam mais o seu público francês que o brasileiro? Se você acha que é porque eles gostam mais da Europa e da América do Norte, achou errado. É simplesmente porque são mercados mais lucrativos e que por tal podem influenciar mais lucro. Quanto mais pessoas consumindo, maior é o lucro. Então é importante para a comunidade ter mais e mais gente consumindo. Quem ganha somos nós. Eu sei que alguém aqui usará o argumento: ah, mas o ecchi aparece tanto que devemos desconsiderar e nos acostumar. Bom, é fato que a nossa opinião aqui no Brasil influencia pouquíssimo o andar da indústria japonesa. Mas será que acostumar-se e deixar de criticar é o mais ético para se fazer? Quando somos homens, isso é até fácil de se dizer. Não somos a figura desrespeitada. Pelo contrário, somos a figura beneficiada. Pergunte para a figura desrespeitada se ela acha bacana. E olhe que quando surgem animes que fazem um ecchi reverso, dando fanservice para personagens masculinos, as pessoas costumam criticar com o dobro de argumentos negativos dessas obras. Recentemente, teve até um youtuber de mangás que disse que nem cachorro gosta de yaoi. Eu espero que ele nunca tenha falado bem de um anime ecchi, para que essa frase não soe hipócrita. Absolutamente ninguém ganha com ecchi exagerado. A indústria não ganha por gerar uma dependência dos autores a isso. As histórias também não ganham por ter cenas desconexas que atrapalham a sua coerência. Os fãs não ganham por ter um gênero tão repetido. E os novos fãs não ganham por se afastarem de um conteúdo que pode ter algo bom. Nas minhas primeiras impressões sobre o anime, eu recomendei Fire Force, apesar de ter apontado negativamente o ecchi. Diante de tanta falta de noção do autor e vendo que a direção do anime não diminuirá o fanservice, sou obrigado a desrecomendar a obra. A obra é interessante em alguns aspectos, mas eu não posso recomendar algo que nem eu mesmo veria. Vale lembrar que já fizemos há 2 anos um vídeo sobre ecchi, onde falamos de melhores métodos que poderiam ser destinados a ele. E já ali, criticamos fortemente o uso desse artifício como uma vara de pescar para fisgar pessoas. Aliás, se você quiser ver exemplos de cenas que usam bem o ecchi, citamos lá no vídeo. E se você concorda comigo, deixa um like nesse vídeo. Desse modo você apoia a nossa ideia de produzir mais vídeos como esse. E, se você quiser acompanhar mais vídeos, estamos sempre palpitando e a sua inscrição é bem-vinda. E não se esquece de ativar o sininho para receber a notificação. Nos siga no Twitter, até a próxima e tchau!